Fala aí pessoal, tudo bom? Bom, vamos então para mais uma aula, mais uma videoaula nossa. Lembrando aí sempre os recados que eu dou para vocês. Sente numa cadeira confortável, pegue um caderno, pegue um lápis ou uma caneta para você anotar as coisas, anotar as suas dúvidas. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, deixar o like se você ainda não deixou o like e bora lá pro vídeo. Bom, Quintona, eu gravei o vídeo, gravei a aula que eu ia dar agora, mas eu percebi que eu não tinha apertado o botão de gravar, então eu vou ter que dar toda a aula de novo. Tudo errado. Tá bom? Acontece, né? Eu fiquei falando aqui e a câmera não estava gravando. Então, vamos lá gravar agora, deixa eu conferir se está gravando aqui, tá gravando, beleza. Então, bora pro vídeo de hoje que eu vou falar tudo de novo, mas não tem problema, acontece. Então, na última aula, a gente conversou sobre corpos celestes, beleza? Então a gente conversou sobre galáxias, constelações, planetas, luas, satélites, enfim, vários tipos aí de corpos celestes. Hoje a gente vai se concentrar um pouco nas constelações. Primeira coisa que a gente precisa entender e relembrar, o que é uma constelação? Constelação é um conjunto de corpos celestes que formam um determinado desenho, tá bom? Então você tem a constelação de Escorpião, constelação do Caranguejo e assim vai, você tem várias constelações. O fato da gente dar um nome para a constelação que remete a alguma coisa, então o fato de eu falar que uma constelação é a constelação de Escorpião, o fato de eu fazer isso é chamado de asterismo, beleza? Então asterismo é o fato de você dar nome a uma constelação, tá bom? E por que a gente dá nome para as constelações? Por que a gente dá tanta importância para as constelações? Bom, vamos entender primeiro por que as constelações são tão importantes. O fato é, há 500 anos, mais ou menos, o nosso país foi descoberto, tá? As Américas foram descobertas. Como que os caras saíam lá de Portugal, há 500 anos, sem celular, sem GPS, sem nada, chegavam nas Américas e conseguiam voltar para Portugal? Se eu pegar e soltar você em São Paulo, eu duvido que você consiga chegar em Leme, certo? Agora, como que os caras conseguiam fazer isso? Basicamente, por conhecer o céu noturno, tá bom? Então, o céu noturno e uma bússola faziam os caras conseguir fazer essas viagens de meses no meio do oceano, tá bom? Então, perceba, pessoal, que o cara, se você está no oceano, você só vê água, você não vê nada além de água, exceto quando você passa perto de uma ilha, perto de algum lugar assim, você só vê água. Então, para você saber para onde você está indo, você tem que ter muito conhecimento, tá bom? E isso fica pior ainda se estiver chovendo. Se estiver chovendo, você nem consegue ver as estrelas. Então, o conhecimento e a confiança no conhecimento que você tem são de extrema importância. Mas isso, pessoal, o fato de você precisar olhar o céu não é algo de 400, 500 anos. Há pouco mais de 40 anos, você não tinha GPS para ninguém, beleza? Então, como os pilotos de avião, que aviões existem há mais que 40 anos, tá? Como que os pilotos de avião faziam viagens entre países e entre cidades? Olhando o céu noturno também. Os aviões, pessoal, possuíam mapas, mas esses mapas você precisava olhar lá embaixo o que tinha para comparar com o mapa aqui. Se você está viajando de noite, você não consegue visualizar isso, beleza? Então, existia antes um terceiro personagem dentro do cockpit dos aviões, dentro da cabine dos aviões. Você hoje em dia tem o primeiro oficial, que é chamado de piloto, o segundo oficial, que é o copiloto, e você tinha o navegador. O navegador era quem olhava através de uma janela as constelações e ele sabia para onde o avião estava indo, beleza? Então a importância de conhecer o céu, conhecer as constelações era enorme e é enorme até hoje, beleza? Mas lógico, quando você conseguiu ter o GPS, tudo ficou muito mais fácil, tá? As coisas ficaram muito mais seguras e é muito mais difícil você se perder. Beleza? Tá, mas como que eu entendo esse céu noturno? Como que eu entendo aí o funcionamento dessas constelações? Basicamente, pessoal, você tem que entender o seguinte: a Terra gira em torno do Sol. Se a Terra gira em torno do Sol, a posição de algumas constelações vai ser alterada de acordo com a estação do ano, de acordo com o momento no ano no qual você está, beleza? Então, você precisa entender como isso vai acontecer, como essas constelações vão mudar no céu noturno para você conseguir se posicionar aí, beleza? Então, por exemplo,
Existem algumas constelações que elas somem, desaparecem do céu noturno, dependendo do momento que você está no ano, dependendo da estação do ano. Mas tem constelações que simplesmente se movem um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, dependendo da estação do ano, mas permanecem sempre ao seu campo de visão. Essas constelações que nunca mudam de posição ou que nunca somem são as constelações mais importantes que a gente tem, tá bom? Mas as constelações que mudam também, de acordo com as estações, acabam tendo uma importância também, não são tão não importantes, beleza? Mas a gente vai estudar hoje 4 constelações básicas aí que ajudam a navegação em alguns lugares e são importantes para a gente conhecer mesmo e curiosas, tá bom? A primeira delas é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, pessoal, é uma constelação que é vista apenas do hemisfério sul, então apenas aqui da parte de onde a gente está no mundo, beleza? Mas não é por isso que ela chama Cruzeiro do Sul. Ela chama Cruzeiro do Sul porque ela sempre aponta para o sul. Então, Cruzeiro do Sul é uma constelação que tem o formato de uma cruz, que você está vendo aí no vídeo, beleza? A ponta de baixo dessa cruz sempre aponta para o sul. E é por isso que ela chama Cruzeiro do Sul, porque ela sempre vai apontar para o sul. Essa constelação, ela se move para a direita e para a esquerda ao longo do ano, mas ela sempre permanece no céu noturno. Se você quiser encontrar essa constelação aí, basta você fazer o seguinte: olha para o Morro do Cristo aqui em Leme. O Morro do Cristo é mais ou menos a posição norte aqui em Leme. Então, se você olhar para o Morro do Cristo e depois ficar de costas para ele, basta você dar uma procuradinha no céu e que você vai ver o Cruzeiro do Sul, tá bom? Cruzeiro do Sul, a ponta de baixo da cruz está sempre apontando para a parte sul, né? Então você não precisa se preocupar muito que você vai conseguir achá-la de forma fácil, beleza? A próxima constelação que a gente vai estudar é a constelação de Escorpião. Ela não parece muito bem o escorpião, né? Mas é assim que eles chamavam essa constelação. Essa constelação ela só é vista do hemisfério sul, ou seja, aqui do Brasil, no inverno. Então não adianta você querer procurar ela agora que você não vai encontrar, porque a gente não está no inverno, a gente está na primavera, tá bom? Essa constelação só é vista aqui do nosso hemisfério no inverno. Mas, caso você espere o inverno chegar aí, junho, julho, basta você procurar a estrela Antares, tá bom? A estrela Antares é uma estrela vermelha de brilho forte. A estrela Antares, então, está dentro da constelação de Escorpião, beleza? Então você encontrou a estrela Antares, fica muito mais fácil você achar a constelação de Escorpião. A terceira constelação que a gente vai estudar é a constelação de Órion. Essa constelação só é vista no verão aqui no hemisfério sul. Então daqui a alguns meses a gente já vai conseguir ver essa constelação. Essa constelação, pessoal, possui 3 corpos celestes aí bem famosos, que são as 3 Marias. Então para você encontrar a constelação de Órion, basta você procurar as 3 Marias. As 3 Marias não são 3 estrelas, beleza? Um desses corpos celestes é uma nebulosa. O que é uma nebulosa? Vamos deixar para outro dia aí a gente conversar sobre isso, tá? São coisas um pouco mais complexas. E as 2 últimas constelações que a gente vai estudar são a Ursa Maior e a Ursa Menor. O desenho delas é basicamente o mesmo, mas uma é grande e outra é pequena. E elas ficam bem próximas umas das outras aí. Mas não vou pedir para você procurá-las no céu, porque a gente nunca vai achá-las aqui no céu do Brasil, beleza? Essas 2 constelações só são vistas no hemisfério norte. Então, se um dia você for viajar para os Estados Unidos, para a Europa, você pode procurar essas constelações aí. Caso você fique no Brasil, você nunca vai encontrar essas 2 constelações. Não pense que elas apontam para o norte. Diferentemente do Cruzeiro do Sul, que fica no sul e aponta para o sul, constelações Ursa Maior e Ursa Menor não necessariamente apontam para o norte, sempre, beleza? Elas estão no hemisfério norte. E como os navegadores, pessoal, e até há pouco tempo, a gente conseguia saber que corpo era que corpo, ou como estava o céu em determinado momento do ano. A gente utilizava coisas chamadas de mapa celeste ou cartas celestes, tá bom? Essas cartas eram literalmente mapas que a gente imprimia, e aí você tinha pontos específicos. Por exemplo, você pegava a carta de novembro de 2020, olhava aqui e procurava Vênus. Aí você olhava para Vênus, e aí você sabia onde estava cada um dos corpos celestes, o que era cada um daqueles brilhos que você via, tá bom? Mas como o céu noturno muda de tempo em tempo, essa carta precisava ser atualizada de tempo em tempo. Então você precisava ter várias cartas celestes para, ao longo do ano, né, você conseguir identificar os corpos celestes aí. Há uns 12 anos, eu tinha uma luneta
e eu queria observar os planetas. Eu precisava, então, saber o que era o que ali nos planetas, no céu noturno. E há 12 anos, pessoal, o celular não era como é hoje. A gente tinha uns celularzinhos pequenos que tinham basicamente uma telinha pequenininha, às vezes preto e branco, com números. Então, você não tinha jogo, mal você tinha o jogo da cobrinha no celular. O celular era tipo um telefone que a gente usava para ligar fora de casa. Tá bom? Então não tinha aplicativo no celular. O que eu fazia então? Imprimia essas cartas celestes. Aí imprimia, procurava ali onde vai estar Vênus, né? Porque Vênus é fácil de achar. Vênus está aqui. Então colocava a carta celeste assim, e aí vamos supor que eu queria procurar Saturno. Então olhava a carta celeste aqui, bom, Vênus está aqui, então Saturno está aqui. Aí pegava e mirava minha luneta para lá e ficava observando Saturno. Tá bom? Hoje em dia, pessoal, isso é muito mais simples. Até naquela época existiam programas de telescópios bem mais sofisticados. Existem telescópios que você coloca onde você está, tipo assim, ó, eu estou em Leme, eu quero observar Saturno. Você vai lá, põe no programinha, o telescópio muda automaticamente, assim, ó, pá, e aponta para Saturno, você não precisa fazer nada, beleza? Só que esses telescópios são muito caros, tá bom? Mas facilita muito aí a vida de quem quer ser astrônomo ou quem quer brincar de astrônomo, beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouquinho mais curto que o normal, mas é porque a gente está no final de um capítulo, tá? Então eu espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Deixa o like aí se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Não se esqueça que já tem lista de exercícios esperando você para você fazer. Não deixe para fazer de última hora e preste atenção no que eu vou falar para você. Os vídeos de terça-feira estão com conteúdo novo agora, beleza? Então preste atenção nos vídeos de terça-feira e até semana que vem. Valeu!